fiquei feliz de ter visto que a gente discutiu todo o volume 1, mas que tu jamais vai abandonar ele. Jamais vai abandonar ele, queimá-lo, jogar fora, maltratá-lo, jamais. Porque no final do ano tem que dar uma risadinha. E a apostila do super é uma apostila muito resumida. Aí tem coisa que não vai ser o suficiente na apostila do super. Aí tu vai lá, poxa, olha aquele exercício, faz mais um que o René não fez, beleza? Mas o volume 2 eu fiquei todo bobo. Porque quando eu peguei hoje de manhã, peguei o volume, oh meu Deus! Tu viu? Tu já viu o teu volume 2? Começa com translação de espelho, cara. Então nós já estamos no volume 2. Não foi de propósito, palavra de honra, foi sem querer. É porque é natural, né? A matéria vai fluindo no caminho que é natural. Então nós já falamos das duas primeiros tópicos do volume 2. Claro que eu vou revisar. Mas a toque de encaixe. Porque tu já sabe, se o objeto está a 6 metros do espelho, é porque a imagem fica... Se eu pego o espelho e acrescento mais 4 metros para trás em relação ao objeto, a nova distância? 10 metros. E essa distância também é? 10 metros. Quer dizer que originalmente a distância era? 12. E agora é? 20. E de 12 para 20 quer dizer que a imagem se afastou? 8 metros. Porém, eu mexi o espelho apenas... Quer dizer que quando eu mexo um espelho, translado um espelho x metros, a imagem translada 2x metros. Translação de espelho, já era. Volume 2. Depois, rotação de espelho. Amigo, não adianta rodar o espelho assim que nem uma pizza aqui, ó. Não vai acontecer nada, certo? Eu tenho que rotacionar o espelho assim, ó, para alguma coisa acontecer. Então, se eu vou lá e rotaciono o espelho de um ângulo alfa, nós vimos que o raio caminha mais um pouco antes de se refletir, obedecendo às leis da reflexão, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aqui vai obedecer a lei. E se eu meço o ângulo entre o raio originalmente refletido e o novo raio refletido, esse ângulo é 2 alfa. Mas tu viu quantas poucas pessoas lembraram? Né? O outro a maioria lembrou. Esse aqui poucas pessoas lembraram. 2 alfa. Mas eu até brinquei contigo, pô, grava na mesma pasta, no mesmo HD, lembra? HD, pasta, né? Aí eu pedi para tu gravar na mesma pasta, por que será? Porque esse aqui é X, a imagem, se o espelho rotaciona X, os raios refletidos, 2x, 2, tá vendo? É ou não é fácil? Mas tu viu, tu não pegou a segunda parte ali, tu não pegou a segunda parte e de repente não estava realmente, quero aprender. Porque tu sabe, nós todos somos preguiçosos. Quando eu acordo de manhã, a minha vontade é voltar a dormir para sempre. De conchinha com a minha namorada, gostoso. Ou tu acha que eu acordo, vou dar aula? Não. Na minha vida eu fraquejo a todo momento tem alguma coisa me falando, não, para, um pouco, relaxa, descansa um pouco. E eu tenho que lutar contra isso como vocês. E a aula é assim, se tu relaxa, fica stand-by, cara, e aí tu fica assim. E aí tu já não lembra que se rotaciona o espelho de um ângulo alfa, os raios refletidos, 2 alfa. É uma revisão, já é volume 2. Último comentário sobre espelho plano. Muito legal esse comentário, amigo. Último comentário sobre espelho plano, que hoje já quero começar espelho esférico. Muito bem. Olha só que legal. Para mim a parte mais legal do espelho plano é essa. Porque aí eu já vou ter que te ensinar um monte de coisa interessante aqui, ó. Que massa. Imagina que eu tenho um espelho e eu boto outro espelho aqui próximo dele, formando um certo ângulo. Espelho E1 e espelho E2. Ficou muito em cima esse espelho. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Fala, querida. Ali no fez a rotação ali, como o 2 alfa não era ali em cima? Na hora de eu medi em cima. Só que tu concordas que na hora de eu medir um ângulo, eu posso medir o ângulo onde eu quiser? Dá o mesmo resultado? Isso tudo é ângulo igual. E lá longe também é o mesmo ângulo. Que loucura, né? O espaçamento mudou, que a distância entre as retas mudou, mas o ângulo é o mesmo. Certo? Então eu posso medir o ângulo ali, eu só mudei medir o ângulo numa posição diferente. Parabéns pela tua observação, estava atenta. Galera, eu só não vou também entrar em mais detalhe aqui, porque tu tem um videozinho com a prova numérica e algébrica, tá beleza? Aí tu pode assistir com calma de novo. A galera tá me comentando que tá tão organizadinho que eles acham pelo celular a aula, cara. Pelo celular, eles falam, tá aqui aquela aula que eu queria ver. Né? Tu vê, o pessoal tá usando, os concorrentes estão usando, fica ligado. Ó, o negócio é o seguinte, ó. Eu peguei um ângulo famoso aqui dos espelhos, que é o ângulo de... Mas poderia ser qualquer ângulo, tá? Eu só vou fazer a prova aqui por 90 graus, que é um ângulo bom de trabalhar. E1 e E1, sabe? E1 e E2. Aqui é o objeto, ó. Aqui é o... Ops. Atrás do espelho o objeto. Absurdo, ninguém vai ver nada. Tá aqui o objeto, ó. Bem na frente do espelho.
Tu concorda que esse espelho E1 vai gerar uma imagem? E essa é a distância, né? A mesma distância do objeto ao espelho, da imagem ao espelho, como nós já estávamos usando, não é isso? Vou chamar de imagem I1, já que ela veio do espelho E1. Posso ou não posso fazer a mesma coisa aqui? O nome da imagem? I2, obrigado. Porém, essa imagem, qualquer um que estivesse aqui, veria essa imagem vinda desse objeto. Porque a luz que bate no objeto, sai do objeto refletida, reflete no espelho e vai para o teu olho, causando essa sensação. Concorda comigo? Mas tu concorda que parte da luz refletida por esse espelho pode bater no E2 e se refletir de novo? Isso significa que essa imagem gerada por E2 é um objeto para E1. Não tem problema, vamos de novo. Espelho pensa. Espelho pensa. Espelho não pensa. Espelho age segundo as leis da natureza. Concorda comigo? Então tu acha que quando chega a luz no espelho, ele sabe se essa luz vem de um objeto ou refletida de outro espelho? Não. Então quando luz vem em um espelho, é porque ela veio do... Não interessa se é um objeto de verdade ou se é uma imagem que um outro espelho gerou. Então, de novo, isso é um objeto físico real. Vem luz dele. A luz bate pro teu olho. O teu olho e o teu cérebro entendem que a luz anda em linha reta, então é o teu cérebro que está produzindo aquilo. Aquilo ali nem existe. Mas teu cérebro não acredita que aquilo ali existe porque tem luz vindo do espelho e vindo para dentro da tua retina. Essa luz que gera aquela alucinação, ela também não bate naquele espelho. É como se tivesse um objeto real para aquele espelho. Afinal, é um espelho, não é um ser humano. O espelho simplesmente reage. Então, cuidado. A imagem gerada por um espelho, quando observada por outro espelho, vira um... É imagem para esse espelho, porém para esse, isso é um... Isso. E não tem nada demais o que eu estou falando. Porque se a luz chegou no espelho, vai bater e vai voltar, vai gerar uma imagem. Essa luz que chega no espelho veio do objeto, sendo um objeto físico ou sendo um objeto refletido por outro espelho. Por que não? Então, olha só. Como é que eu vou fazer a reflexão deste objeto? Que agora eu estou olhando o E1, né? Eu vou fingir que esse espelho é um pouquinho mais longo, ó, e vou pegar essa distância e vou duplicar. Não é assim que é a regra? A distância do objeto ao espelho não é igual da imagem ao espelho? E vou chamar essa imagem de I2 linha, porque ela nasceu do I2. Tudo bem? Só para a gente dar um nome para ela. Isso aqui é imagem para quem, meus amigos? É imagem para E1, mas para E2? Yes! É isso! É objeto. Então eu prolongo o espelho E2 como se ele fosse maior e faço o quê? Não é? Olha que bonito, olha que bonito. Então, bem ali em cima, ó. Quer dizer que em cima daquela imagem, né? Tem outra imagem da imagem. Nome? I1, ó, como a galera entende. Até o nomezinho do ser humano eu não expliquei, eu só fiz. A galera copiou e entendeu. Legal. Olha que interessante, cara. Quando eu tenho dois espelhos acoplados um no outro e boto um objeto diante deles, não forma só duas imagens. Nesse caso, formou uma terceira, né? E os cientistas conseguiram determinar uma fórmula matemática criada empiricamente, baseada em experimentos, que permite calcular quantas imagens vão aparecer diante do espelho. É só fazer essa conta que tu conhece, famosa, ó. O bacana é que essa fórmula não tem dedução, cara. Não tem dedução matemática para ela, não tem como sair daqui e deduzir essa fórmula. É uma fórmula criada empiricamente. O que significa empiricamente? Baseado em experiência. Vamos testar para ver se fechou? Quanto é que era o ângulo nosso ali? 360 dividido por 90 menos 1. 336 por 9? 4 menos 1? 1, 2, 3. E se tu faz o desenho geometricamente, vai bater certinho, certo? Só que essa fórmulazinha aqui, ela é empírica. Agora, olha que bonito, olha que bonito. E se acontece assim, cara, ó, e se eu faço isso aqui com os espelhos? Vamos ver se essa fórmula é boa mesmo, ou se é uma fórmula meia boca. E se eu pego os espelhos e acoplo eles dessa maneira, ó. Aqui está o objeto. Qual é o ângulo entre os espelhos, meus amigos? Que bonito, 180 graus. Olha que interessante, 180. 2, 1, é verdade?
É, né, cara? Tu vê mesmo quando os espelhos estão a 180 graus, é como se fosse um espelho só, né? A fórmula funciona. Tu concorda que para de fazer sentido quando eu faço isso? É, né? Porque aí a luz refletida por um espelho não interfere na do outro, né? A luz refletida por um espelho vai para lá, a luz refletida pelo outro espelho vai para o outro lado e elas não se encontram. Então já não faz sentido a fórmula perde o sentido. Mas e se eu fizer assim com os espelhos, cara? Olha que legal, cara. Olha que massa. E se eu fizer assim com os espelhos, qual é o ângulo entre os espelhos? Zero. Todo mundo enxerga que o ângulo é zero? Afinal, qual é o ângulo entre retas paralelas? Né? Então, se eu botar uma reta paralela próxima ali, tu percebe que não tem ângulo nenhum, né? O ângulo entre retas paralelas é zero. E vamos fazer a conta então? 360 sobre 0 menos 1. Quanto é mesmo 360 sobre 0? Pois é, esse que é o problema do cara da matemática, dar esse miguezinho, essa enganaçãozinha matemática gera esse problema em física. Vamos aprender de verdade, tá? Tem gente que já sabe e fica quietinho, beleza? Quem não sabe, pensa e aprende, tá bom? Então olha só, olha que bonitinho. Oi. Ali no objeto pode ter uma coisa ao verso, na imagem 2 vai formar o objeto na imagem 1. Tudo bem? Tá falando de reversibilidade? Sim, se aqui é um F, aqui vai aparecer o F torcido. Aquele segundo F já é um F na mesma posição do objeto. Já não é reverso, era isso, né? Parabéns, ótima colocação, garota, gostei. Se a gente colocar um espelho do lado do outro, 180 graus, vai dar só uma imagem. Mas que quando o espelho, por exemplo, quebra, ele não forma uma imagem só, ele forma várias, cada um de cada pedaço. Não, na verdade é o seguinte, ó. Se tu for quebrar o teu espelho, dependendo da maneira como tu for posicionar ele, e dependendo da posição onde tu vai te enxergar, tu tem a sensação de ser várias, porque tu te olha no espelhinho, ah, tô eu ali. Aí tu te olha no outro espelhinho, ah, tô eu ali. E tu tem a sensação de que são duas, mas se tu olha de longe, tu vai ver que tu tá nos dois espelhos ao mesmo tempo. Certo? Aí tem a ver com a distância que tu vai te ver, até porque se tu encostar num pedacinho do espelho, os outros espelhos já não recebem luz. Certo? Então tu está individualizando, tu parou de analisar o espelho todo, tu está analisando aquele espelho. Certo? Mas não posso dizer que tem várias imagens do mesmo objeto, se era um espelho só. A partir do momento que tu quebrou, tu está gerando espelhos diferentes, podemos raciocinar assim, né? Mas bacana as colocações. Galerinha, olha só. Para a gente poder calcular quantas imagens vão se formar, tu tem que aprender quanto é que dá dividido por zero. Na matemática, os caras brincam com a gente, né, que dividido por zero simplesmente não existe. Porque eles acreditam que os jovens não têm a capacidade de entender quanto é que dá. E eu duvido, eu acho que uma criança de 6º ano tem a capacidade de entender quanto é que dá divisão por zero. Eu vou te provar. Primeiro pensa comigo assim, ó. Se eu pego 1 e divido por 1, dá? Se eu pego 1 e divido por 10, dá? Se eu pego 1 e divido por 1000, dá? Só mais duas, hein? Se eu pego 1 e divido por 1 milhão... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês estão percebendo que quanto maior o número de baixo, menor o resultado da divisão. E se eu pego R$1 e divido para infinitas pessoas, quanto cada uma recebe? É, né? É 0,000000000. É zero. Tudo bem para ti? Se tu acompanha esse raciocínio, fica óbvio entender que quando tu divide por um número infinitamente grande, o resultado dá... Não tem sacanagem, cara. Só ser minimamente criativo, né? Certo? Agora, olha só. Vamos no caminho inverso, então. Vamos no caminho inverso. 1 dividido por 1 é o lógico. 1 dividido por 0,1 igual às casas aqui na vírgula. Não adianta mais agora usar o raciocínio do prezinho. Ah, eu vou dividir os chocolates com os amiguinhos. Tu vai ter que partir o amiguinho ao meio, não dá? Tá beleza? Então, aquela brincadeirinha de dividir o feijãozinho era até os números inteiros. Quando nasceu os números racionais e os números com vírgulas decimais, esquece aquela brincadeirinha, tu tem que ser mais que uma criança para poder entender a divisão. Então, ó, 1 dividido por 0,01, só mais 3. 1 dividido por 0,001, se eu divido por 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, vocês devem estar percebendo que quanto menor o número de baixo, maior é o resultado. Então vai, quanto é que é 1 dividido por 0? Claro que é infinito. Mas é lógico que dá um número muito, muito, muito grande. Mas grande demais, infinito. Tudo bem para vocês? Uma ideia simples, pô, né? Se o cara olha isso, tem uma gota de criatividade, lógico. Meu Deus. Na matemática, não fala isso. Não tem problema. Mas na
física, se tu não souber disso, nós não vamos conseguir fazer algumas contas. Algumas contas não é possível fazer sem essa noção básica de limite. Tá? Então olha só, vamos de novo. 360 dividido por 0, que é o ângulo entre os espelhos. Infinito menos 1. Claro, né? Infinito. Tirou 1 do infinito, dane-se. Infinito. Tudo bem? Cara, tem infinitas imagens. E é sempre que eu vou no Floripa Shopping eu lembro disso. No Floripa Shopping, o banheiro, não sei se o feminino também é assim, mas o banheiro masculino tem espelho na frente e atrás, paralelos um ao outro. E aí tu vai lá lavar a mão, o objeto se reflete naquele espelho e a imagem vira e se reflete, e se reflete, e se reflete, e a luz bate e volta, e tem infinitos de ti assim indo pro além. E tu até dá uma curva, né? Tu tenta olhar pro infinito, mas não dá, né? Porque o espelho, ele só reflete 70% da radiação, esses espelhos vagabundos que a gente usa na nossa casa. Espelhos de laboratório podem refletir até 90% da radiação, certo? Mas mesmo assim, uma hora, né, a luz acaba sendo absorvida e tu já não consegue mais ver as infinitas imagens. Mas vai muito longe, cara. Eu contava, sei lá, 11, 12, porque tu tem que, né, pensar ali contando e vai ficando pequenininho, é difícil, mas é muito legal. O mais absurdo é ver que a matemática prevê esse comportamento. O cálculo diz que dá infinita e na prática a gente vê que dá infinitas imagens. Isso é muito legal. Eu também, claro, assim, ó, eu tive uma experiência, tinha um banheiro de uma tia minha que era todo espelhado. Então, desde criança, quando eu chegava naquele banheiro, putz, que loucura, eu me via refletido várias vezes no espelho, né? E isso, obviamente, me marcou. Talvez por isso, quando eu tenho estudado espelhos, né, acoplamento de espelhos planos, eu tenha me identificado tanto. Mas é uma parte bem interessante. Aliás, essa fórmula aqui, oferece alguma resistência matemática? Quem são as incógnitas? N alfa, ou eu te dou N, e te peço outro. Menos passa, está multiplicando, passa, ou está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, é isso. Deu, acabou, né, cara? Só que tem questão que é boa, tu acredita? Mesmo numa fórmula idiota como essa, tem questão que é muito boa. Vou te contar qual é a melhor questão que eu já vi na minha vida dessa área. A melhor questão que eu já vi, vou te dar 1 minuto para responder, beleza? Dizia assim, ó, um coreógrafo deseja que a plateia veja 24 bailarinas em cena. Porém, ele só tem 3 atrizes bailarinas. Qual é o ângulo entre os espelhos planos para ele conseguir este efeito no palco? Anotaram os dados? Isso, vou repetir mais uma vez, tá bom? Aí agora é contigo, 1 minutinho eu vou te dar. É usando essa fórmula, tá? Um coreógrafo deseja no palco 24 bailarinas. Porém, ele só tem 3 atrizes. Qual o ângulo alfa entre os espelhos planos para gerar tal efeito? Não falo mais nada. 1 minuto para ti, vai. Quero ver se tem algum gênio aí escondido. Vamos!